Bem-vindo de volta ao programa. Estamos aqui com Peter Schiff, CEO da Euro-Pacific Asset Management e apresentador do The Peter Schiff Show. Muito obrigado por voltar a participar. Vejo que você recentemente criticou o que descreveu como uma mistura de Trump e QAnon. Desculpe, e o presidente Trump respondeu em sua conta no Twitter ou no Truth Social, chamando você de perdedor e idiota, atacando e escrevendo. E vou citar: ele, ou seja, Peter Schiff, acha que os preços estão subindo, quando na verdade tem substancialmente. Depois ele fez uma referência aos preços da gasolina como prova. E então ele sugeriu que a Fox verificasse quem havia te convidado, o que parece um pouco mesquinho. Mas sabe, de certa forma foi uma troca engraçada. Ainda assim, achei que isso reflete uma discussão muito importante a ser feita. Trump foi eleito para consertar a economia. Ele argumenta que ela está sendo consertada, enquanto outros, incluindo você, obviamente discordam. Então vocês não apenas discordam sobre a política, mas também sobre a direção real da economia. Eu queria saber se você poderia falar sobre isso. Como você explicaria o Trumponomics? E em que ponto você e Trump acabaram divergindo? Bem, obviamente, acho que toquei num ponto sensível. Talvez ele tenha percebido que o que eu disse era verdade, e acho que ele não gosta que o público da Fox News ouça a verdade, porque muitos dos seus apoiadores assistem a Fox News. Mas sabe, é bem claro que o presidente está errado sobre o que está acontecendo com os preços. É verdade que os preços do petróleo caíram um pouco, mas isso é apenas um preço. O nível geral de preços está subindo. Quero dizer, até o Fed reconhece que a inflação está cerca de 50% acima da meta. Então os preços estão aumentando. O presidente está completamente errado ao dizer que eles estão caindo, muito menos de forma significativa. Eles nem caíram um pouco, na verdade subiram. E na verdade acho que subiram muito mais do que o IPC sugere, porque não acredito que essa seja uma metodologia honesta para calcular aumentos de preços. Quanto a Trump consertar a economia, ele não consertou nada. Na verdade, ele ajudou a quebrá-la, porque foi presidente por 4 anos antes de seu mandato recente, e durante esse tempo aumentou a dívida. Os déficits cresceram, a política de Covid foi horrível, e as medidas que implementaram pioraram a situação. Portanto, acho que boa parte da inflação que sofremos sob Biden teve suas raízes em Trump e nas políticas que ele implementou. Então veja, até agora a Trumponomia, se quiser chamar assim, não é muito diferente da Bidenomia. Trata-se de manter déficits enormes, gastar muito dinheiro e depois fazer o Fed cortar as taxas de juros e imprimir dinheiro para tentar inflar bolhas de ativos. Quero dizer, foi basicamente isso que aconteceu sob Biden e é o que está acontecendo sob Trump. A única diferença é que Trump impôs tarifas e elas criam seus próprios problemas. E veja, ele está tentando micromanipular a economia mais do que Biden, o que é problemático. Eu prefiro que o livre mercado aloque o capital, em vez de o presidente tentar decidir para onde o capital deve ir. Bem, acho que foi aí que ele e o Elon Musk seguiram caminhos diferentes também. Elon Musk estava bastante preocupado com os Estados Unidos se levando à falência. Mas achei interessante o Trump ter se referido a você como um perdedor que odeia o Trump. Essa é uma citação direta. É um pouco exagerado, considerando que você realmente votou nele. Mas, novamente, acho que isso não é sobre ele pessoalmente, embora ele leve para o lado pessoal, e sim sobre defender políticas melhores. Então, no cenário improvável de que o Trump esteja ouvindo, o que você aconselharia a ele agora para melhorar a economia? Bem, sabe, eu não usei nenhuma palavra de ódio em relação ao presidente durante aquela entrevista. Ele apenas presumiu que se eu acho que a inflação ainda é um problema, então eu devo odiar o Trump. O que, veja bem,
Gostar ou não do presidente não tem nada a ver com minhas observações sobre a inflação e o que está acontecendo, e sobre a eficácia das políticas dele, especialmente no que diz respeito à inflação. Mas sim, quero dizer, eu votei nele, sem muito entusiasmo. Foi mais uma questão de o menor dos dois males. E meu voto nem contou de verdade, porque eu depositei aqui em Porto Rico. Mas eu votei nele na primeira vez em que ele concorreu, quando eu morava em Connecticut. Sabe, foi naquela vez que ele ganhou pela primeira vez. Eu nem votei da segunda vez, eu estava aqui em Porto Rico, e nem tivemos a eleição simulada que tivemos da última vez. Mas veja, não sei se o Trump me ouviria quanto a qualquer conselho que eu pudesse dar a ele, caso ele esteja ouvindo isso. Acho que não. Sei que ele assiste a Fox News. Na verdade, eu estava na Fox News, era tipo 6:30 da manhã, e o presidente já estava acordado num sábado, assistindo a Fox News. O conselho que eu daria a ele é basicamente demitir quase todos os seus atuais assessores econômicos, porque eles estão lhe dando conselhos muito ruins. O que precisamos são reduções massivas nos gastos do governo. Sabe, ele precisa trazer o Elon Musk de volta, não apenas para aparecer, mas precisamos de cortes reais em benefícios como a Previdência Social e o Medicare. Precisamos cortar os gastos com defesa. Ele não fez nada disso. Aumentou os gastos em todas essas áreas. Eu também gostaria de eliminar as tarifas. Acho que as tarifas são inconstitucionais, da forma como foram implementadas, e também são destrutivas. Existem maneiras melhores de arrecadar receita. Mas o importante é cortar os gastos do governo. Ele também precisa parar de criticar o Fed. Na verdade, eu provavelmente o aconselharia a escolher outra pessoa para presidir o FOMC, diferente de quem ele tem em mente, porque precisamos de taxas de juros mais altas. Precisamos de uma política monetária mais rígida. Não precisamos de mais cortes de juros. Não precisamos de um retorno à flexibilização quantitativa. Todas as coisas que Trump está tentando fazer o Fed adotar são perigosas para a economia dos Estados Unidos. Sim, elas são pensadas para tentar sustentar tudo, mas na verdade pioram todos os problemas reais que estão na base da economia. Mas ainda existem caminhos para a recuperação. Como você mencionou, Elon Musk deu recentemente uma entrevista, acho que foi no programa do Joe Rogan, em que disse que não acha mais possível. Ele parecia ver o governo Trump como a última chance possível. Você vê algum caminho para a recuperação? Se não, o que realmente estamos vendo aqui? O que nós... Não, eu não vejo nenhum caminho para evitar a crise econômica que está por vir. Vamos enfrentar uma crise do dólar, uma crise da dívida soberana. Isso é inevitável. E veja, é isso que está acontecendo agora no mercado de ouro. Ouro a $4.300, prata a $66. O fato de os metais preciosos estarem reagindo assim, eles estão farejando essa crise, ela está chegando. Talvez tenha havido alguma esperança de que pudéssemos evitá-la com os republicanos e um compromisso real de cortar os gastos do governo e colocar nossas finanças em ordem, mas claramente isso não vai acontecer. Então nada será feito para impedir essa crise. É inevitável. E a única questão é, quanto tempo ainda temos antes que ela nos atinja? Sim, você tweetou recentemente que estamos à beira da maior crise econômica de nossas vidas. Isso, como você argumentou, seria principalmente sobre dívida e o dólar. Ou você também vê isso incluindo falências de bancos? Envolveria outras potências se desvinculando? É apenas na área financeira? Ou você também vê outros países se afastando das cadeias de suprimentos ou das tecnologias dos Estados Unidos? Acho que no momento, quais seriam as diferentes variáveis que você analisaria? Bem, não é apenas uma questão financeira. E, quanto aos bancos falirem ou não,
É difícil dizer. O que vai falhar é o valor dos seus depósitos. Então, mesmo que o seu banco não quebre, o dinheiro vai... Sabe, você não vai conseguir comprar muita coisa com esse dinheiro. Quero dizer, esse será o problema. Uma perda dramática do poder de compra do dólar. E você vai ver os preços subindo de forma acentuada, muito mais do que vimos durante os anos Biden. Sim, tivemos um grande aumento nos preços ao consumidor, mas isso não é nada comparado ao que está por vir. Se tivermos uma verdadeira crise do dólar, uma crise da dívida soberana também elevaria as taxas de juros de longo prazo, porque as pessoas deixariam de estar dispostas a emprestar dinheiro a tomadores norte-americanos em dólares a taxas baixas, considerando a rapidez com que o dólar estaria perdendo valor. Então, acho que veremos uma crise que levará a uma redução significativa no padrão de vida dos americanos típicos, muito mais do que aconteceu durante a crise financeira de 2008, quando os padrões de vida permaneceram praticamente intactos. Algumas pessoas podem ter perdido dinheiro porque seus investimentos caíram, ou talvez tenham perdido parte do valor de suas casas, mas, no geral, o padrão de vida não foi realmente afetado. Mas desta vez, acredito que haverá uma queda significativa no padrão de vida dos americanos, quando não pudermos mais contar com a produtividade do resto do mundo para produzir os bens que consumimos e nos emprestar o dinheiro que tomamos e gastamos. Bem, fico feliz que você tenha mencionado o ouro e a prata, porque o ouro levou muito tempo para chegar a 2.000, mas depois o salto para 4.000 aconteceu em um período relativamente curto. E com a prata, se você olhar o gráfico de como o ouro e a prata vêm se comportando, foi apenas recentemente que ela realmente dobrou de preço novamente, o que é um salto bastante drástico. Mas será que eu diria, já é tarde demais para as pessoas comprarem no pico, ou você acha que essa escalada rápida vai continuar? Não quero dizer, obviamente o ritmo pode desacelerar um pouco, ou talvez até acelerar, não sei ao certo. Mas certamente não é tarde demais, porque você não está realmente investindo em ouro ou prata. Você está saindo do dólar, e o dólar vai perder muito mais valor, então nunca é tarde demais para sair do dólar. Obviamente, quanto mais cedo você sair, melhor. Então, por que esperar mais do que já esperou? Se você não saiu há 1 ou 2 anos, isso é uma pena. Mas você precisa sair agora. Você precisa reconhecer que o dólar vai perder muito valor. Então você não deveria guardá-los. Deve gastá-los assim que colocá-los nas mãos. E o que você não gastar, o que quiser economizar, deve tirar do dólar. Você pode comprar ouro e prata. Sabe, minha empresa, a Schiff Gold, vende ouro e prata físicos. Você também pode investir, quero dizer, na Euro Pacific Asset Management. Ajudamos as pessoas a investir em ações estrangeiras. Essa é outra ótima maneira de sair do dólar. Ativos não atrelados ao dólar, que pagam dividendos em outras moedas. Mas a última coisa que você deve fazer é manter dólares, porque quanto mais tempo os guardar, menos eles valerão e menos bens e serviços você poderá comprar. Mas quais mercados estrangeiros, afinal? Porque estou aqui na Europa, e as coisas parecem bem sombrias. A antiga locomotiva econômica, a Alemanha, que costumava impulsionar a Europa, agora está entrando em colapso rapidamente e se desindustrializando. Então, onde você colocaria seu dinheiro agora? Seria na China, via Hong Kong, ou na África, na Índia? Bem, nós temos isso, sabe? Nós espalhamos. Temos muita exposição aos mercados emergentes, à China, mas também temos dinheiro na Europa. Depende da empresa e do negócio e sabe de onde os lucros estão sendo gerados. Mas eu quero possuir ativos reais. Não quero possuir papel, porque é o papel que está perdendo valor. Não são os ativos reais. Você quer ter empresas que tenham instalações e equipamentos reais, que gerem renda, que paguem dividendos, porque isso te dá alguma proteção contra a inflação. Mas se você está apenas sentado com papel,
se tem dinheiro no banco, se tem um título, você é a principal vítima da inflação. A inflação transfere poder de compra dos credores para os devedores, das pessoas que possuem papel para as pessoas que possuem ativos reais. Então, sabe, você quer estar nos ativos. Você não quer ter dinheiro em uma conta bancária, nem em títulos do governo, nem em títulos corporativos, nem no valor em dinheiro de uma apólice de seguro. É esse tipo de coisa que é destruída pela inflação. Todo governo quer se apresentar como fiscalmente responsável. E imagino que Trump não seja diferente. Mas você também vem argumentando há muitos anos que os dados econômicos oficiais sobre a inflação, como mencionou antes, não são precisos. Então, qual é a principal evidência agora de que a inflação real não está refletida nos números fornecidos pelos governos? Bem, isso nunca foi refletido porque, veja, o governo cria a metodologia para fazer o acompanhamento. E o objetivo do governo é apresentar um quadro positivo da economia, mesmo que ela não esteja indo tão bem. Uma das maneiras de fazer isso é pela forma como calculam os números. Os índices de inflação são feitos para parecer baixos, os números de desemprego são feitos para parecer baixos, e os números de crescimento econômico são feitos para parecer altos. Então é isso que acabam obtendo, porque construíram um modelo predisposto a um determinado resultado. Agora veja, não é que tudo isso seja simplesmente uma fraude. É simplesmente o jeito que eles fizeram. Há um viés embutido no mecanismo, então você sempre vai ter uma inflação subestimada, um desemprego subestimado e um crescimento econômico superestimado. Isso serve aos interesses dos governos, e os governos obviamente criaram esses índices de uma forma que os ajudasse a apresentar a melhor imagem possível da economia. Porque você sabe, eles querem ir até os eleitores e reivindicar o mérito por uma boa economia. Então, basicamente, eles obtêm dados falsos que lhes permitem fazer isso. Lembro de ter lido no seu livro que todo o conceito de inflação em si foi corrompido até certo ponto, que ele deveria, na verdade, se referir à inflação da oferta de dinheiro. Os aumentos de preços são apenas o sintoma dessa inflação, se não me engano. Bem, sim, quero dizer, é isso que é a inflação. É isso que a palavra literalmente significa, inflar, certo? Inflar é expandir. Inflar algo não faz com que suba ou desça, faz com que se expanda. E o que está sendo expandido quando há inflação é a oferta de dinheiro e também o crédito, certo? É o crescimento do dinheiro e do crédito, isso é inflação. E uma consequência disso é que os preços sobem. Mas o governo, é claro, redefiniu inflação para que as pessoas não soubessem a origem. Sabe, se eles dizem que inflação é a expansão da oferta de dinheiro, bem, nós sabemos quem expande a oferta de dinheiro. Mas quando dizem que é o aumento dos preços, aí passamos a culpar quem está aumentando os preços em vez do governo. Bem, parece que estamos nos aproximando dessa crise. Não é uma questão de se, mas de quando. A crise sobre a qual você vem falando. O Federal Reserve provavelmente enfrentará um dilema. Ou combate a inflação, o que significa reduzir o dinheiro barato, ou aceita, se não um colapso, pelo menos uma forte desaceleração da economia. O que você acha que eles vão escolher? Eles combateriam a inflação ou tentariam evitar um colapso econômico? Bem, quero dizer, é óbvio que eles vão tentar sustentar a economia criando inflação. Agora, a intenção deles não é deixar a inflação sair do controle, mas talvez não tenham capacidade de contê-la depois que a liberarem. Mas sim, você sabe, o Fed já está mostrando isso, certo? O que o Fed está fazendo agora? Diante do que eles afirmam ser dados econômicos mistos, em que a inflação está mais alta do que eles gostariam, mas o crescimento econômico ou o emprego estão um pouco mais fracos do que desejam, eles estão optando por cortar as taxas. Estão ignorando a ameaça da inflação e focando na ameaça ao emprego, conforme dizem perceber.
Então isso já mostra qual é a motivação deles. O que eles realmente deveriam fazer é prestar mais atenção à inflação. Mas eu acho que o outro motivo é que a verdadeira agenda deles não é apenas sobre emprego ou inflação. Trata-se de apoiar o governo e sua capacidade de continuar pagando sua dívida, além de sustentar o sistema bancário e os mercados financeiros que dependem de crédito e de taxas de juros artificialmente baixas. Então acho que não se trata apenas de eles olharem para o emprego. Eles estão olhando para a viabilidade de todo o sistema, que pode ser ameaçada por juros mais altos, ou até mesmo por taxas permanecendo onde estavam. Assim, o Fed se sente compelido agora a reduzir as taxas, porque acredita que, se não o fizer, pode haver uma crise financeira ou governamental. E provavelmente eles estão certos. Mas ao cortar as taxas e voltar à flexibilização quantitativa, o que na prática já fizeram, eles estão, na verdade, preparando o terreno para algo muito pior. Bem, você também argumentou, e escreveu em seus livros, que considera a inflação uma forma de tributação. Ou seja, o governo cria novo dinheiro, e ao fazer isso, reduz o valor do dinheiro que já há em circulação. Mas no caso dos Estados Unidos, que detém a moeda de reserva mundial, isso também permite que o país, em certa medida, tribute o mundo inteiro. Ao criar novos dólares, qualquer pessoa que possua dólares ao redor do mundo verá o valor desses dólares diminuir. Agora parece que muitos países, China, Rússia, Índia, Brasil e outros, começaram a experimentar cada vez mais, e não apenas a experimentar, mas a avançar de forma significativa no uso de moedas nacionais. Quão relevante isso será essa alternativa quando uma crise realmente ocorrer? É bem, a inflação é um imposto, sabe, porque é algo imposto pelo governo. E o governo tem algumas maneiras de tirar dinheiro de nós para cobrir seus gastos. Uma maneira é impor um imposto de forma legítima, em que meu dinheiro vai para o governo. O governo simplesmente pega meu dinheiro e depois o gasta. Mas se eles não quiserem fazer isso, porque eu talvez não vote neles, ao ver que estão pegando meu dinheiro, então em vez disso, eles simplesmente imprimem novo dinheiro e o gastam. Bem, eu ainda tenho todo o meu dinheiro antigo, eles não tiraram nada de mim. Mas como criaram novo dinheiro e o colocaram em circulação, os preços sobem e agora meu dinheiro não compra tanto quanto antes. E o poder de compra perdido equivale a um imposto. Então, ao criar inflação, o governo tira o meu poder de compra. Bem, isso é como tirar o meu dinheiro. Eu acabo na mesma situação. Acabo comprando menos coisas. Certo? E é por isso que isso é um imposto. O governo se beneficia assim como com um imposto legítimo. O governo gasta o dinheiro que cria da mesma forma que gastaria se o tivesse tirado de mim. Mas pelo menos, se o tirasse de mim, isso não faria os preços subirem. Quando não tira de mim e simplesmente imprime, e agora eu gasto o mesmo dinheiro que o governo está gastando, nós acabamos elevando os preços. Certo. Há mais gastos agora, então os preços precisam subir. E veja, é por isso que isso é um imposto. E sim, é um imposto sobre os dólares, ou sobre quem possui dólares, onde quer que esteja. Então, se você mora na Europa e possui dólares, está arcando com parte dos custos do governo dos Estados Unidos, mesmo que talvez não receba nenhum dos benefícios do governo americano. Você não recebe nenhum serviço porque nem vive nos Estados Unidos, mas ainda assim está pagando a conta do imposto inflacionário, porque o valor dos seus dólares diminuiu. Mas essas outras grandes potências agora, ou pelo menos grandes economias, estão saindo do dólar em termos de comércio. Esses dólares estão voltando para os Estados Unidos, então? Porque parece que, bem, posso estar interpretando errado, mas qualquer país que pratique muita irresponsabilidade fiscal teria problemas naturais. Mas agora que os Estados Unidos vêm exportando esses dólares há tantos anos, se esses dólares começarem a voltar, isso não aceleraria ainda mais o problema?
Bem, sim, é exatamente isso que vai acontecer. As consequências da inflação estão voltando para nos atingir. E isso faz parte do perigo das tarifas de Trump. Isso vai acelerar o processo em que mais dos nossos recursos ficam aqui e muito do dinheiro que enviamos para o exterior retorna. À medida que os bancos centrais estrangeiros saem do dólar e passam para o ouro, eles também não vão manter dólares. Então esses dólares voltam. Sabe, nós temos esses enormes déficits comerciais. Mas se em vez de nossos parceiros comerciais investirem esses dólares em ativos financeiros, eles simplesmente decidirem gastá-los em bens, isso vai realmente elevar os preços. O dinheiro vai voltar e o que quer que tenhamos, nós enviaremos. Mas isso vai inverter o processo. Agora o dinheiro sai e os bens entram, e isso mantém os preços baixos. Mas quando isso se inverter, quando o dinheiro voltar e os bens saírem, aí teremos preços muito mais altos. Parece que aumentar a oferta de dinheiro é muito atraente para os políticos, especialmente durante períodos de dificuldade econômica, porque ainda é possível prometer todas as coisas gratuitas e prometer reduzir os impostos. Sim, quero dizer, o público, não há muita, informação de qualidade por aí. O público basicamente não faz ideia de como entender a inflação, então acaba sendo muito enganado. As pessoas acham que podem receber algo de graça do governo, que o governo de alguma forma tem uma cornucópia que pode simplesmente distribuir o que quiser, sem perceber que o governo não tem nada. Quero dizer, tudo que o governo pode fazer é dar o que ele tira. Então, antes de poder dar algo a alguém, ele precisa tirar algo de outra pessoa. Às vezes eles tiram e dão para a mesma pessoa, só que a pessoa não percebe que o bolso esquerdo foi furtado quando o governo coloca algo no bolso direito. Mas em muitos casos, eles tiram mais do bolso que roubam do que colocam no outro. Então você acaba perdendo, mas nem percebe porque não vê o que está acontecendo pelas suas costas. Mas sim, os políticos adoram a inflação. É o parceiro silencioso deles. É o que permite que eles brinquem de Papai Noel. Ninguém quer aumentar impostos, mas tudo bem, vamos apenas imprimir dinheiro. E então, quando os preços sobem, eles colocam a culpa nos empresários gananciosos, ou em quem quiserem culpar, e usam isso como desculpa para obter ainda mais poder, para que possam se reeleger novamente. Bem, deixe-me fazer minha última pergunta. Como agora parece que estamos caminhando por uma crise do dólar, como isso se desenrola? Porque muitas vezes se ouve que será um declínio gradual, à medida que os países, não apenas os Estados Unidos, mas outros também, tentam administrar uma desaceleração organizada. Outros sugerem que será lento, até que de repente se torne muito rápido, como uma avalanche. Quando você conversa com diferentes especialistas, ambos os lados falam como se fosse senso comum. Alguns dizem que, é claro, haverá um declínio lento do dólar. Outros argumentam que não. Uma vez que a bola comece a rolar, tudo vai se desfazer muito rapidamente. Como você vê a situação? Quais seriam os mecanismos ou desenvolvimentos que fariam o declínio do dólar se acelerar? Bem, sabe, acho que outra queda está chegando em breve. Tivemos uma queda do dólar na primeira parte deste ano, e depois o dólar meio que se estabilizou, se recuperou um pouco, mas ainda está mais baixo do que no início do ano. Acho que veremos outra grande queda do dólar, provavelmente na primeira parte de 2026. Talvez comece agora, nas últimas semanas do ano. Começaremos a ver alguma fraqueza do dólar. Quero dizer, estamos vendo muita força no ouro e na prata, especialmente na prata nesse momento. E isso reflete a fraqueza do dólar. Mas como a crise do dólar vai se desenrolar, é difícil saber. Quero dizer, você até poderia tentar especular, mas imagino que quando isso realmente começar a acontecer, vai ser bem rápido. É provavelmente isso que vai definir uma crise. Não é apenas o fato de o dólar continuar caindo lentamente, o que já vem acontecendo,
mas sim que de repente ele sofra uma queda rápida. E é isso que cria a crise. Trata-se de quanto valor o dólar está perdendo e da velocidade com que está perdendo esse valor. O impacto que isso terá sobre os preços ao consumidor, as taxas de juros, os preços dos ativos e a economia, acredito, será muito profundo. Desculpe, deixe-me só fazer mais uma última pergunta. De todos os ativos, quais você acha que estão mais distorcidos neste momento? Porque ouvimos muito sobre a bolha da IA, que todos estão apenas emprestando dinheiro entre si em um grande círculo. Com quais bolhas você está mais preocupado? Bem, sabe, há muitas bolhas. Quero dizer, o Fed tem estado soprando bolhas o tempo todo. Esse tem sido o problema. Tudo o que é realmente afetado por taxas de juros e política monetária acabou inflando, porque mantivemos as taxas muito baixas. Isso também causou muita especulação nesses ativos. Então eu acho que ações de tecnologia, ações de IA, imóveis, títulos, enfim, o mercado de ações em geral, todos estão supervalorizados, se não em bolhas completas. Criptomoedas, eu definitivamente colocaria na categoria de bolha. Mas o ar vai sair de todas essas bolhas. E mesmo que não seja uma bolha, mas apenas um mercado supervalorizado, ainda assim, ele é vulnerável a uma grande correção de preços. Acho que isso está por vir. Os ativos que não estão em bolhas são coisas como ouro e prata. Mesmo que tenham subido bastante, eles apenas refletem a perda de valor do dólar. Bem, obrigado por me deixar explorar suas ideias. Onde as pessoas podem te encontrar? Bem, estou aqui na Schiff Radio. O The Peter Schiff Show é o meu podcast, então as pessoas podem sintonizar no meu canal do YouTube, na Schiff Radio, ou em qualquer plataforma onde encontrem podcasts. Se você estiver interessado em adquirir um pouco de ouro e prata antes que os preços subam significativamente, deveria fazer isso. A Schiff Gold é a minha empresa de ouro, então sabe, entre em contato conosco e compre um pouco de ouro e prata. Se quiser se envolver com minhas estratégias mais amplas de gestão de ativos, onde administro carteiras de ações globais para nossos clientes, você pode nos contatar na Euro-Pacific Asset Management, em europa.com. E também, se você é do tipo que gosta de fazer tudo por conta própria, eu administro 5 fundos mútuos. Você pode obter informações sobre todos esses 5 fundos no meu site e também pode comprá-los todos, sem taxa de carregamento, em qualquer corretora de desconto. Ou se você tiver um corretor de serviço completo, pode dizer a ele: "Ei, quero investir no Euro-Pacific Fund. Seja o meu fundo de ouro, o fundo de mercados emergentes, o fundo de valor estrangeiro ou o fundo de pagadores de dividendos. Eu até tenho um fundo de títulos estrangeiros de curto prazo. Então esses são os 5 fundos. Fique de olho neles. E eu também publico um boletim informativo por e-mail. Você pode se inscrever para uma assinatura gratuita em shiftsovereign.com. Bem, obrigado mais uma vez por ser tão generoso com seu tempo. Tudo bem, cuide-se. Você também. Tchau.